Olá, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos e bem-vindas à nossa primeira live. O tema da live vai ser: você não precisa de mais seguidores, e sim você precisa transformar a atenção em agendamento de pacientes qualificados. Por que que eu escolhi esse tema? Porque é um tema importantíssimo para muitos profissionais que estão às vezes, ou até mesmo quer crescer aqui no Instagram e continua com a melhor. Estão me ouvindo? Estão me escutando? Se não estiverem, mandem aí na caixinha, tá bom? Que daí eu vou me ajustando aqui. O microfone parece que tá ok, tá funcionando. Mas eu vou falando aí. Se não estiver funcionando, vocês me avisam, tá bom? Bom, eu quero começar essa live. Primeiramente, eu nem vou ficar enrolando aqui, porque eu sei que o tempo de vocês é muito precioso. Então, vamos entrando, né? As meninas vão entrando. Deixa eu ver se consigo até encaminhar aqui. Tudo certo, a Laura falou? Perfeito. Primeiro assunto que eu quero começar, gente, é falar. A gente vai abordar aqui 7 temas, então por isso que eu vou ser muito breve. Já vou começar aqui. Oi, Camila. Oi, Laura. Sejam muito bem-vindas. Se vocês puderem encaminhar para as amigas para estarem entrando aqui na live, fico muito feliz e agradecida, tá bom? A primeira pergunta que eu quero fazer para vocês é: quantos seguidores você acha que você precisa ter para poder ter uma agenda, uma clínica que fatura muito bem? Vocês já pararam para pensar nisso? Porque muitas vezes a gente fica pensando em ter, tipo assim, 50 mil seguidores, 100 mil seguidores, 150 mil seguidores aqui. Eu vou ser sincera, eu já pensei nisso também. Eu já tive várias fases assim que eu pensava, eu preciso de mais gente me seguindo. Só que a gente precisa entender na qualidade dessas pessoas que estão entrando no seu perfil, certo? O que eu já fiz, para vocês terem uma noção, eu já seguia de pessoas para que elas me seguissem de volta, já fiz isso. Tenho vergonha de falar? Tenho. Mas eu já fiz isso, porque eu queria aumentar os meus seguidores. Então, eu entrava, gente, é meio feio isso, mas eu entrava no perfil das outras profissionais e aí eu via quem eram pacientes que poderiam ser pacientes qualificados para mim. Eu começava a seguir aquela paciente, começava a comentar nas coisas dela e tal, tentar fazer uma amizade ali, né? Então, eu já fiz isso, não faço mais, é claro, porque hoje eu sei que meu posicionamento, tudo já tá funcionando de uma forma que eu hoje consigo que os pacientes venham até mim. Eu até prefiro que eles venham e que eles me conheçam antes de estar aqui na clínica, porque, gente, sério, depois que o paciente ele fica fidelizado por você, você pode cobrar o preço que você quiser, porque você se tornou única e exclusiva, tá? Então, eu não gosto de paciente de tráfego que cai ali do funil ali, cai ali de guarda-chuva na sua clínica, ele não te conhece, e aí você vai ter que explicar todos os seus diferenciais, você vai ter que convencer ele, entendeu? Já aquele paciente que ele te segue, que ele é qualificado, que ele tá te acompanhando aqui no Instagram, você pode ver que ele vai marcar a consulta, ele vai comparecer nessa consulta e ele vai fechar sua consulta na hora, tá? É bem diferente do paciente do tráfego, porque o do tráfego, ele é um paciente frio ali. Então, ele vai ter que te conhecer, ou até mesmo você vai ter que mandar ele para o seu perfil, para ele poder começar a gostar de você, criar um relacionamento ali, para depois você converter ele. Mas aquele paciente que antigamente fazia muito, gente, tô falando muito rápido, né? Mas quando eu comecei, eu fazia meu tráfego. Eu já fiz de tudo nessa vida, gente. Eu já até panfletei na rodoviária para atrair pacientes. Até isso eu já fiz. Então tem o meu lado obscuro também. Porque eu sabia que eu tava errando em alguma coisa, que eu precisava melhorar de alguma forma. Eu sabia que eu tava errando. E eu já fiz de tudo, já testei tudo. Vocês não têm noção. Enfim, o paciente que ele já veio de tráfego, a gente fazia muito antigamente. Eu lembro que eu fiz uma postagem que era de remoção de microvasos na época, né? Então eu fiz um pacote de 3 sessões, eu cobrava ali um pacote, acho que era 499, 3 sessões de remoção de microvasos. E aí eu estudei tráfego, assisti os vídeos do Pedro Sobral no YouTube, eu mesma comecei a fazer meu tráfego, né, da clínica, porque eu não tinha condição de pagar um gestor de tráfego. E aí, gente, se eu falar pra vocês que nessa época era muito bom, porque o lead era muito mais barato. Hoje a gente tem tanto imposto, a gente tava até comentando hoje. Quem tem celular de iPhone, quando vai patrocinar,
tem muito mais imposto do que um celular que não é iPhone, gente. Socorro. E tá cada vez subindo, né? Cada ano que passa tem reajuste. Então tá cada vez mais caro o nosso lead pelo tráfego. Mas enfim, nessa época era muito barato, né? Eu fazia ali o tráfego. Gente, eu cheguei a pagar por lead de paciente que mandava mensagem lá no nosso WhatsApp. Eu cheguei a pagar, tipo, centavos, sabe? Tipo, 70 centavos o lead. Isso, hoje, eu acho que quase não existe, né? Hoje, em média, um lead bom tá saindo uns R$ 3, mais ou menos, né? Então, eu pagava muito barato, apesar que o ticket da remoção de microvasos é barata também, né? Só que daí vinha muita gente, só que pacientes que, tá, beleza, eles estão interessados na remoção de microvasos. A minha intenção era converter eles na minha clínica. Então, era uma isca. Eu fazia esse tráfego para que as pessoas fossem na minha clínica e eu fechasse o pacote. E aí, lá eu ia converter elas. Essa era a minha intenção, tá? Só que daí eu aprendi que esse paciente de remoção de microvasos, ele é um paciente muito difícil de conversão. E aprendi, né, que a gente vai aprendendo muitas coisas ao longo dessas trajetórias. Mas o fato o número de seguidores, que é o que a gente volta lá atrás que eu tava falando, né? Número de seguidores. Vocês acham que hoje, você tendo 20 mil seguidores, 50 mil seguidores, né? Você, a partir disso, você vai ter mais pacientes qualificados? Eu acredito muito que o número de seguidores, ele tá muito alinhado e muito relacionado. É claro que é importante se for pacientes qualificados, tá? Mas não adianta você ter fantasma ali, não adianta você comprar seguidores, porque isso vai ser só uma métrica de vaidade, você vai estar se atrapalhando, né? E eu vejo que muitas profissionais da ROF hoje, elas estão muito preocupadas com isso. Elas estão assim, cara, eu preciso ter um número de seguidores alto para que os meus pacientes entrem no meu Instagram e falem assim, nossa, ela é famosa, sabe? Então eu percebo que isso existe, tá? E a partir disso, elas acabam querendo viralizar aqui. Então elas querem fazer dancinha do TikTok, quer fazer. Vamos imaginar postar foto do filho. Tá, tudo bem, vai gerar conexão e tal. Mas será que. O que eu tô querendo gerar com isso? Sabe? Eu tô atraindo mais pacientes com isso. Talvez a paciente se identifique, porque ela também é mãe. Mas a gente começar a pensar dessa forma, de qual que é a qualidade desses meus seguidores, de qual que é o objetivo que eu tenho em produzir conteúdo aqui no Instagram. Porque às vezes a gente começa a produzir conteúdo porque deu mais visualização, só que não necessariamente as pessoas que visualizaram, as pessoas que estão te seguindo, estão começando a te seguir, elas não são da área, elas não vão ser paciente. Então, não adianta, gente. Não adianta, tá? Então, é sobre isso que eu quero conversar com vocês hoje, tá? E aí a gente começa pro primeiro ponto, né? Que eu falei pra vocês que eu vou comentar 7 pontos aqui. O primeiro ponto é que seguidores não pagam contas. Os seguidores não pagam contas. Na verdade, são os pacientes que pagam as contas da clínica, não é verdade? Então, se você é profissional da ROF, se o seu objetivo é crescer na área, é faturar mais, poder viajar, é poder ir em congresso, ter liberdade financeira, atender menos na semana, gente, vocês precisam focar. Coloca o objetivo. Qual que é o seu objetivo? É atender menos na semana? É ter mais tempo para sua família? Coloca os seus objetivos e mire neles. Não fique pensando nessas métricas de vaidade, de seguidor, de nananã. Eu falo assim, gente, quando eu comecei, eu acho, de verdade, eu falei assim, meu Instagram não é para família. Eu falei. Porque, gente, família é difícil, né? A gente sabe que principalmente no começo, poucas pessoas vão te apoiar da sua família, poucas pessoas vão ir lá na sua clínica, fazer o procedimento, dificilmente, tá? Às vezes elas vão querer desconto, vai querer ser a tal da cobaia, né? Então eu falo assim que meu perfil não é pra família. Família quer me acompanhar, acompanhe, mas meu perfil não é pra família, tá? Meu perfil era pra pacientes
que o paciente quer ver no meu perfil, né? Então, a começar a questionar isso. Vamos imaginar aqui, vou dar um exemplo para vocês. Vamos imaginar duas profissionais da estética aqui. Uma tem 20 mil seguidores, ela posta bastante, ela posta muitos reels, né? Ela posta muitos conteúdos, ela posta muitos stories, ela tem muitas visualizações aqui, muitas curtidas e às vezes esses vídeos dela também viralizam. Só que daí quando você olha pro horário dela da agenda, ela tá com os horários vazios, ela não tem agendamento, a clínica dela não tá tendo conversão, tá? E aí, agora a gente imagina uma outra profissional que tem 3 mil seguidores. Só que daí, essas pessoas que acompanham o conteúdo dela entendem claramente o que ela faz. Ela não vai copiar, tipo, ela não vai ficar fazendo conteúdo que todo mundo faz, sabe? Ela vai se diferenciar. Ela vai ser ela não vai querer ser outra pessoa. E ela sabe exatamente o que ela faz, para quem ela faz, por que as pessoas devem escolher ela. Ela sabe isso. E que ela sabe também se valorizar, que o tratamento dela não custa o mesmo que a outra profissional, porque é diferente. Qual das duas você acha que vai faturar mais? Vocês conseguem entender? Vocês conseguem ter uma percepção disso, tá? Então, não é aquela profissional que tem 20 mil seguidores que significa que ela tá faturando muito, tá? Então, eu quero que vocês entendam isso hoje, porque é algo que eu sei, gente. Eu já passei por isso. Eu já fiquei sofrendo por causa disso. Mas eu acho muito importante falar isso aqui pra vocês, tá? Que a gente não pode confundir métrica com resultado. E muitas vezes o resultado ele é silencioso, né? A gente não precisa ficar aqui, ó, estampando aqui no Instagram os nossos resultados, né? Então, seguidores, eles são uma métrica e visualizações também são uma métrica. Curtidas também é uma métrica. Faturamento, na verdade, é resultado, tá? E resultado desse faturamento traz lucro. É claro que faturamento não é a mesma coisa que lucro, né? Eu quero que isso fique muito bem claro aqui. Porque pode acontecer de você ter uma clínica, um atendimento que tá gastando horrores e você tá dando desconto, você tá gastando muito com insumo, com material, e aí você não tá ganhando nada no final do mês, tá? Ou tá comparando com outra clínica ali. Ah, outra clínica tá cobrando R$ 500 o Botox. Ah, eu vou cobrar também, porque eu tenho que cobrar o mesmo valor do concorrente. Será que é sua concorrente mesmo? Será que você é igualzinha a ela? Eu quero colocar uma sementinha na cabeça de vocês hoje. Porque vocês têm muito esse pensamento de eu tenho que me comparar, sabe? Fulano de tal tá fazendo isso. Pense em você. Pense em ser diferente. Porque quando você se diferencia, você não fica igual às outras e você não cobra o mesmo do que as outras, tá? Então, pensem muito nisso aqui nessa live. Eu quero que realmente essa live transforme a carreira de vocês, tá? E aí, eu quero perguntar pra vocês aí, quem tá aqui na live? Elô, Tairi, Ana, Ariane, doutora Caron ou Caron? A Natane. Pessoal, eu quero que vocês me respondam quantos seguidores vocês têm hoje. E vocês já pensaram nisso também? Comentem aí no chat, vão mandando o que vocês acham, vão conversando comigo, vou conversando com vocês também, tá? E pacientes que chegam pelo Instagram, é proporcional ao número de pacientes que acompanham vocês hoje, tá? Porque tem isso também, a gente tem que avaliar muito bem, tá? Número 2, segundo ponto. O que acontece entre o seguir e o agendar? Vamos imaginar que a gente conversa. Então, sua paciente, ela sai do seu consultório, ela tá conversando com outras pessoas, com a amiga, com a familiar, com tal. Ela fala assim, nossa, eu fui lá, ela fez isso, ninguém tinha feito isso antes em mim. Ela perguntou uma coisa que ninguém tinha perguntado. Ela notou que um lado da minha sobrancelha é mais alto que o outro. Olha isso! Que loucura isso!
Ela é muito especial, ela é muito boa, ela é maravilhosa e ela vai falar para as outras pessoas. E aí, essa outra pessoa, gente, a primeira coisa que ela vai fazer, eu vou falar para vocês, ela vai pegar o celular e ela vai falar: opa, qual que é o Instagram dela? Preciso saber o Instagram dela também. E ela vai entrar no seu perfil, tá? Eu tô falando os processos aí. Isso acontece com todo mundo. Vocês podem reparar que vocês fazem isso. Vocês não perguntam pra uma pessoa assim: olha, nossa, achei sua sobrancelha linda. Quem que fez sua sobrancelha? Ai, doutora tal? Ai, é fulano de tal. Ai, qual que é o Instagram dela? Vou começar a seguir ela. Quem não faz isso? A sua paciente também faz isso, tá? Então ela vai ali procurar o seu Instagram. Procurou o seu Instagram, o que ela vai fazer? Ela vai te seguir. Ela vai começar a te seguir ali no Instagram e te acompanhar. E ela vai também olhar o seu feed, né? Ela vai olhar o seu feed e aí que eu quero tocar na tecla. Às vezes você posta ali 10, 15, 20 stories no dia, mas não posta material no feed, né? Como que tá seu feed hoje? Vamos fazer uma análise de consciência. Se você fosse o seu paciente, entrasse no seu perfil hoje, qual sentimento você geraria nessa paciente? É a análise que eu quero que vocês façam hoje, nessa noite. Entra no seu perfil depois que acabar a live. Dá uma olhadinha e pensa assim: nossa, eu sou a paciente e eu tenho uma queixa. E o que você sente vendo o seu perfil, vendo o seu feed? Vocês acham que se você fosse a paciente, você iria clicar ali no link para agendar? Ou você ficaria assim: nossa, não sei, será que ela é confiável? Qual que é a sensação, o sentimento que está gerando hoje? Então é sobre isso. Eu quero que vocês comecem a prestar mais atenção nisso, tá? Começa a acompanhar, né? Começa a rever e ter uma análise de consciência de tudo que você fez, o que funcionou, o que não funcionou, né? Se você está gerando desejo ali nessa paciente, se você está suprindo ali as queixas que ela pode ter, tá? Então é isso que acontece. E o número 3, que eu vou falar sobre os vazamentos. Então, a gente tem ali alguns vazamentos que podem acontecer depois que essa pessoa agendou, tá? Ela chegou no seu perfil, só que ela não entendeu por que ela tem que escolher. Você gerou alguma confusão ali, tá? Se você hoje quer fazer mais, vou imaginar que você quer fazer um full face. Eu quero atrair paciente de full face. Só que você entra no seu feed e só tem foto de preenchimento labial isolado. Ou só tem foto de botox. Exemplo. Você acha que a pessoa que entra no seu perfil, ela vai querer fechar um full face, sendo que não tem nada de full face ali? Ela não vai querer. Ela vai querer fazer o lábio, ela vai querer fazer o botox. Então, eu quero que vocês comecem a focar nisso também. Qual que é o seu objetivo? E, gente, isso parece ser meio básico que eu tô falando aqui pra vocês, mas as alunas outro dia na pós, elas falaram assim: professora, talvez tenha aluninhas aqui da pós aqui assistindo a live. Elas falaram assim: professora, se você fosse começar hoje na área, o que você faria de diferente? Se fosse você nos nossos lugares, o que você faria? E a primeira coisa que eu perguntei para elas é: como você se vê daqui 3 anos? Como você se vê daqui 5 anos? Você se vê especialista em quê? Você vai focar em full face? Você vai fazer glúteo? Você vai fazer... O que você vai querer ser? Então, é a partir daí que você precisa traçar a sua rota. Isso, gente, é para tudo na vida. E às vezes a gente esquece disso. E eu vou ser sincera, eu era assim também. Muitas vezes na área eu fiquei perdida. Eu não sabia pra onde ir. Uma hora eu tirava para um lado, outra hora eu tirava para o outro, outra hora para o outro. Aí eu vi uma profissional fazendo uma coisa, eu queria copiar ela. Quantas vezes eu já fiz isso? Só que quando eu fazia isso, eu ia me perdendo no caminho. E para voltar era muito mais demorado, entende? Então, a gente precisa ter um objetivo, né? Então, a gente vai pensar: olha, o que eu preciso na minha vida? O que eu quero atingir? Eu vou pegar um papel, uma caneta, eu vou anotar.
daqui 3 anos eu quero isso, 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 eu quero aquilo, aquilo, aquilo. Gente, isso é sim, vocês vão ter que anotar. E aí vocês vão ter que escrever quais são os passos que você tem que seguir para chegar lá, certo? Se você quer ter paciente full face, você vai ter que ter conteúdo de full face no seu feed, tá bom? Não adianta você querer atrair uma coisa sendo que você está postando outra, tá? Então, às vezes, o paciente ele vai chegar ali, ele vai ficar confuso, ele não vai saber o que, que você vende. É aquilo que se você quer falar com todo mundo, você não fala com ninguém, né? Então, com quem que você tá falando? Você tá falando com o paciente full face? Tá falando com o paciente que só quer fazer um botox? Ou você tá querendo fazer um tratamento que esse paciente vai ficar com você pro resto da vida? Porque ele sabe que você vai indicar o melhor tratamento. Ele sabe que você nunca vai querer empurrar alguma coisa pra ele. Ele confia em você. Então é sobre isso e você tem que falar, você tem que demonstrar aqui, tá? Bom, diferenciação eu acho que é o principal quando a gente fala de ter um feed que indique o que você faz, tá? Para que você possa atrair pacientes qualificados, tá bom? Número 4, eu vou falar para vocês agora do vazamento 2, tá? Qual que é o vazamento 2? Você mostra o procedimento, mas você não constrói desejo. E aí, eu vou contar para vocês o que eu acho disso, tá? Porque eu já errei também. Gente, tudo isso que eu tô falando, eu já errei várias vezes. Eu tô falando aqui o que eu levantei, o que eu acertei, tá? Para vocês não errarem também. Tem profissional da ROF que acha que produzir conteúdos aqui no Instagram significa mostrar o que você faz. Então, olha, hoje eu fiz um botox. Olha, hoje acabou de sair um preenchimento labial. Ai, acabou de sair uma rinomodelação. E quando eu vejo isso, ou quando eu começo a ver, né, os profissionais postando isso, eu lembro do meu passado, eu também já fiz isso, né? Hoje a gente fez olha o resultado dessa paciente, a gente fez isso, 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 tá. Quando eu vejo isso, eu imagino, gente, um restaurante liberando os pedidos prato. Ó, acabou de sair um macarrão. Acabou de sair uma lasanha. Acabou de sair aqui um feijãozinho. Agora vocês vão lembrar quando vocês verem isso também. Por quê? Quando você fala de procedimento, você não tá falando de transformação. Você tá falando o que você fez. Então, eu fiz um preenchimento labial. Tá. Você fez um preenchimento labial. Só que o que era o problema dessa paciente? O problema dessa paciente era que ela queria se sentir mais atraída pelo marido dela. Esse preenchimento labial foi feito porque ela sentiu que o lábio dela estava muito fino, com o envelhecimento ele verteu. Ou às vezes ela queria usar batom e o batom borrava. Vocês conseguem perceber a diferença de você falar assim, acabei de fazer um preenchimento labial, para você falar assim, olha, essa paciente aqui chegou no consultório, gente, sério, coitada. Ela queria usar batom. Ela queria passar um batom, ficar bonita, mas ela não conseguia passar batom. O batom borrava, não dava certo. Gente, olha que linda, olha como o lábio rejuvenesce. Olha como que ela ficou mais bonita, mais saudável. Então é sobre isso, tá? Então, às vezes, não é a nossa queixa, eu vou ser sincera aqui pra vocês. Às vezes eu penso. Muitas vezes a gente acha assim, preço de procedimento. O preenchimento labial, não sei quanto vocês estão cobrando, gente? Do preenchimento labial, mandem aí pra eu saber. Na caixinha. Porque eu escutei gente que tava cobrando R$700 o preenchimento labial. Esses dias. Quando a paciente... quando você, profissional, não vê valor no seu procedimento... Vamos imaginar, você não sente hoje, por exemplo, eu tenho meu lábio aqui, eu não sinto necessidade, talvez coloque um pouquinho embaixo, mas eu não sinto tanta necessidade de ter que fazer um preenchimento labial, tá?
Mas pra mim, hoje, isso não tem valor. Pra mim, se eu for pagar 1.500, eu acho caro fazer um preenchimento labial. Só que, gente, imagina pra uma paciente que ela quer passar um batom, que ela quer beijar o marido dela. Gente, às vezes esse valor, tipo, R$ 1.500 é muito barato. Sério, é muito barato. Então, essa que é a questão, porque muitas vezes nós profissionais a gente acha que o negócio é caro, que nosso procedimento é caro, mas na verdade, gente, não tem preço. Vocês conseguem entender isso? Que para o paciente que está ali na sua frente não tem preço, porque ele tá querendo resolver esse problema e você tá pensando só na sua cabeça que é um preenchimento labial? Quantas vezes, gente, vocês já pararam pra pensar nisso? 890, 800. Gente, tá barato esse preenchimento, hein? Tá barato? Tá muito barato, gente. Vamos ter que assistir todas as lives aqui, ó, pra vocês começar a cobrar mais caro. Hoje na clínica a gente tá cobrando, Ana. Ana, me dá um help aí, que eu vi que a Ana entrou na live. Eu acho que o nosso preenchimento labial tá 1.490 na clínica. Então, se for ver, é quase o dobro do que vocês estão cobrando hoje. 1.490. É quase o dobro. Então, meninas, vamos acompanhar aqui as lives para que vocês possam, né, cobrar mais. Às vezes é melhor atender uma paciente do que atender duas. A chance de você ter intercorrência, né? Então, vamos começar a se diferenciar aqui, tá? Vazamento número 3. Você não constrói valor antes do WhatsApp, tá? Esse ponto, ele é muito importante. Por quê? Tem muitas profissionais que elas reclamam pra mim. Ai, Amanda, vocês geralmente são vocês que atendem no WhatsApp ou vocês têm uma pessoa pra responder? Queria perguntar isso pra vocês também. Por quê? Eu sei que não é fácil, gente, não é fácil responder no WhatsApp. Eu falo assim que quem responde é um santo. Porque vem gente de todo tipo. Tem gente que chega assim, oi, quanto que tá o preenchimento labial? Ah, e daí não responde mais, né? As meninas estão falando que elas que respondem, né? Às vezes até se passa por, que é a Ana, né? E na verdade é profissional. Eu vou verificar com a doutora, é a doutora mesmo que tá respondendo. Eu sei que isso acontece. Gente, eu já fiz isso, é por isso que eu tô falando. A Thay também falou que ela que responde. Ó, meninas, vocês são guerreiras, viu? Eu já fiz isso também, eu sei que não é fácil, tá? E aí acontece da pessoa a pessoa só vem perguntando o preço, né? Ai, quanto que tá isso, quanto tá aquilo. Só que antes de você mandar o preço no WhatsApp, a gente tem que construir valor, tá? Eu sei que muita gente não tem paciência, a gente tem que analisar o tipo de lead, tipo de paciente. Tem paciente que é muito visual, tem paciente que gosta de áudio, tem paciente que gosta de ver antes e depois, tem paciente que gosta de ligar, então cada um é diferente, tá? Mas quando essa pessoa chega pedindo o valor, a primeira coisa que a gente tem que pensar é a gente construir, explicar o nosso valor antes de falar o nosso valor, entendeu? Então, qual que é o nosso diferencial, tá? Você usa o melhor anestésico, o melhor produto, a durabilidade é boa, a gente tem poucas reclamações, o nosso Google, ele é muito bem avaliado, né? O nosso Instagram, a gente manda uma pesquisa de feedback para esse paciente, pergunta se ele gostou. O nosso NPS, que é essa taxa que a gente mede, ela é 5. Gente, se o NPS for 5, né? Nossa, nossos pacientes, a gente tem um alto índice de satisfação dos nossos pacientes, tá? Lá na clínica, todo mês a gente analisa isso. Todo mês. E isso a gente usa também para confirmar que a gente está fazendo um ótimo serviço. E confiando nisso, a gente consegue falar com certeza pro nosso paciente, olha, todo mundo que vem aqui fica muito satisfeito, tá? Que é isso que é o principal, né? E a gente tem que gerar esse desejo antes de passar o valor, tá bom? A Thay falou assim que ela nunca manda valor pelo WhatsApp, eu solicito avaliação. Assim, tem gente que vai querer insistir, né, que passe o valor, mas o ideal é realmente ir lá na consulta, passar por uma avaliação antes de passar o valor. Mas se a pessoa insistir mesmo, daí a gente acaba mandando uma faixa ali, uma média de valor para esse paciente, tá bom?
Número 4, vazamento número 4, a pessoa quer, mas ela não sabe qual que é o próximo passo, tá? Ela entra no seu perfil, ela vê, nossa, que legal essa doutora, ela faz harmonização facial, ela trabalha na estética, que legal. Só que daí, gente, o que acontece? Nosso erro, a gente não tem uma CTA. O que é CTA? É Call to Action, que é uma chamada para ação. Então, nós temos que saber disso, tá? A gente tem que saber de tudo um pouco, né? Então, a gente tem que fazer essa paciente de vez em quando, falar assim, olha, chama a gente no WhatsApp, né? Então, todo o conteúdo seu aqui, a partir de agora, todo o conteúdo no feed, vocês vão colocar uma CTA no final, tá? Todo o conteúdo de vocês. Então, me chama no WhatsApp, agende uma avaliação, clique no link da bio, tá? Se você se incomoda com essa queixa também, assim como essa paciente, converse com minha equipe, tá bom? Então, a partir de hoje, vocês vão colocar uma CTA no final desses posts, tá bom? Porque o óbvio, gente, deve ser dito, você tem que chamar essa pessoa, tá bom? Porque às vezes ela tá ali, ela tá te acompanhando, ela quer agendar, mas ela não tem essa ação porque você não chamou ela. Então, é você que conduz, tá bom? A mesma coisa na sua clínica. Se você tá lá na sua clínica, você tá fazendo uma consulta e você não fez a chamada para venda, você não tá vendendo. Ah, mas eu não sei vender, eu acho chato, não quero. Gente, não é empurrar, é você falar a verdade. E aí, vamos fechar? Vamos fazer hoje? E aí, vamos fazer hoje? Vamos aproveitar? Gente, quando eu comecei a fazer isso, minha conversão aumentou, tipo assim, muito, tá? Isso não é feio, tá? É você chamar a pessoa para ela fechar o seu procedimento, é o básico. E aí, vamos ficar mais linda hoje? Gente, isso é maravilhoso, essa frase, tá? Só essa frase aqui, ó, quem assistiu a live já tá ricaça, tá faturando muito, tá? Se vocês começarem a aplicar isso, vocês vão bombar, tá bom? A Rafa mandou aqui que hoje eu vi muitas profissionais que não tem nem link na bio. Gente, é o mínimo que vocês têm que fazer, né? Tem que ter o link na bio para a pessoa clicar e a gente sempre coloca ali, clique aqui embaixo para agendamentos, coloca uma setinha para baixo. E esse link, uma dica muito interessante. Quando vocês forem gerar esse link, vocês vão entrar ali vocês vão digitar ali no site, gerar link de WhatsApp. E aí vocês vão escrever uma mensagem para que quando essa pessoa clique ali, ela vai pro WhatsApp. Essa mensagem vai estar escrita assim: olá, tudo bem? Aqui é aí o nome da pessoa, né? Aqui tem interesse de agendar uma consulta. Eu vim pelo Instagram. Porque se você coloca que ela veio pelo Instagram, você consegue medir de onde que tá vindo esses leads. Isso é uma coisa que a gente aplicou na clínica e eu acho que ninguém faz isso, né? Mas a gente consegue rastrear essas pessoas. Quando a pessoa vem do site, ela fala, oi, eu vim pelo site. Então, cada link, ele tá falando uma coisa. Se a pessoa veio do... O que mais, gente? Do WhatsApp. Deixa eu pensar aqui. Do tráfego, por exemplo. Ó, eu vim... Então, cada pessoa tem... a gente consegue rastrear. Deixa eu até abrir minha planilha aqui de leads para eu passar certinho para vocês. Ó, então a gente tem aqui Google e site. Então, a pessoa, oi, tudo bem? Eu vim através do Google Site. Daí a gente consegue saber por onde que ela veio. Oi, tudo bem? Eu vim através do Instagram. Quando é orgânico, a gente sabe que a pessoa veio sem mensagem nenhuma, então é orgânico. E também do Facebook. Então, a gente consegue rastrear de onde que ela tá vindo, gente. Isso é maravilhoso, tá? Para que vocês saibam de onde esses leads estão vindo e qual que é o melhor, da onde tá vindo, tendo o maior resultado de conversão. Tá bom? Vamos ver aqui. Essa é a minha dificuldade. Se ela me fala que vai pensar, pronto, me quebra. Gente, se a paciente saiu da casa dela... Não, hoje eu vou falar uma coisa pra vocês aqui, ó. Primeiro, ela agendou. Não, ela mandou mensagem. Ela converteu. Daí ela foi na sua clínica. Ela saiu de casa, foi na sua clínica. Ela foi na sua clínica. Você fez a consulta pra ela e ela falou que vai pensar, alguma coisa tá errada. Porque ela quer fazer.
ela tem esse problema. Será que você não conseguiu gerar isso, né? Você não conseguiu mostrar para ela a necessidade disso, o valor disso, né? Eu acho que alguma coisa está acontecendo. Porque se ela foi na sua clínica e falou que vai pensar, ou pode ser questão financeira, né? Isso acontece. Às vezes, o que acontece da pessoa realmente não ter condição financeira na hora, mas depois ela volta, tá? Essa pessoa, ela tá ali, ela vai voltar, com certeza, mas ela se sentiu muito fidelizada, ela vai voltar com certeza quando ela tiver dinheiro. Mas isso é raro, porque se ela já sabe a média do preço do procedimento, ela tá disposta a pagar, né? Então, a gente precisa tentar identificar onde que tá esse gargalo, onde que tá o problema, tá? Vamos lá pro próximo. O próximo vazamento é o vazamento número 5, onde o Instagram ele tá funcionando, mas o atendimento que mata a venda, tá? É isso que a gente tem que falar, que é o que a Thay comentou aqui agora, tá? Então, muita gente... O marketing tá funcionando, a paciente ela chegou na sua clínica, ela perguntou, você fez a consulta, tudo certo, só que daí o atendimento, ela chegou na sua clínica, não tá legal, você não tem um script de atendimento, você não conduz ela na sua clínica, ela fica perdida, ela não sabe o que fazer, né? Às vezes você vai indicar, você fala 1 milhão de coisas, você deixa ela confusa, no fim ela não quer fazer nada porque ela tá indecisa. Então, o principal, gente, é confiança, tá? Se você tá falando um monte de coisa ao mesmo tempo, tá falando muita coisa muito técnica demais, e aquilo que também não é verbal comunica na sua clínica. Então, seja os quadrinhos aqui na clínica, a gente tem os quadrinhos aqui, ó. E eu pego no pé das meninas, tá? Porque isso daqui é uma linguagem não verbal. A paciente, ela entra na sua sala e ela fala assim, nossa... Primeira coisa que ela pensa, nossa, ela fez curso, ela fez um monte de curso, ela se formou em tal lugar. Gente, os pacientes olham isso, tá? Elas ficam olhando. Então, isso é uma linguagem não verbal. Seja uma coisa que você oferece ali na clínica, um detalhezinho, elas estão vendo tudo que você está fazendo. Então, a gente precisa trabalhar isso também, que é aquela questão de você tá vendendo seu serviço e tá falando. E a partir do momento de tudo, né? É o complexo todo que vai fechar a venda. Não é só você ali fazer a consulta, tá bom? Bom, assim finalizamos as 7 que eu falei pra vocês. A gente até passou do tempo, que eu achei que eu ia fazer em 30 minutos, já passou. Agora estamos em 40 minutos. Mas eu quero falar pra vocês que eu quero deixar um exercício pra vocês, tá? Se você tá assistindo a live aqui hoje e precisa de mais pacientes no seu consultório, né? Pacientes qualificados, é claro. Eu quero que vocês parem de pensar que vocês precisam de mais seguidores. A primeira coisa, que foi o nosso tema, tá? Eu quero que vocês entrem no perfil de vocês, façam essa análise de consciência, como eu falei. Vejam se vocês fossem pacientes hoje, vocês realmente fariam o procedimento que vocês querem, tá? Vocês vão ter que alinhar o perfil de vocês para quem vocês querem atrair, tá bom? A Thay falou, tô achando que o meu é isso. Falo um monte de coisa. Então, eu falo assim, se você fala com todo mundo, você não fala com ninguém, entendeu? É exatamente isso. Então, a gente tem que foco no objetivo, tá? Foco no objetivo. Ah, surgiu outra oportunidade? Será que isso faz parte do meu objetivo? A gente tem que aprender a falar não. Muitas vezes a gente tem que aprender a falar não. E eu, no começo, gente, eu falava assim pra tudo. Tudo eu queria abraçar, tudo eu queria fazer. Só que daí eu ficava rodando no mesmo lugar, né? Então é sobre isso, é sobre a gente ter com clareza aonde a gente quer chegar. E para isso, a gente trabalhar e caminhar nesse sentido, tá bom? Bom, meninas, é isso então que eu queria falar para vocês nessa live, tá? A partir de hoje, toda terça-feira, 8 horas da noite, a gente vai ter live aqui. Então, essas sequências de lives foram feitas justamente para ajudar vocês, né, na carreira de vocês. Espero que eu tenha ajudado hoje. Para que vocês não fiquem colocando energia no lugar errado, que vocês sejam assertivas aqui, tá? Muitas vezes, eu preciso de mais seguidor, eu preciso de mais tráfego, eu preciso de postar mais, eu preciso de mais conteúdo. E, na verdade, o que você precisa é de direção, você precisa de clareza, tá?
E é isso, então. Eu quero pedir para vocês duas coisas antes da gente finalizar. A primeira coisa que eu quero pedir é que vocês compartilhem essa live com as amigas que são profissionais da ROF. Sabe aquela amiga que acha que tem que ter um monte de seguidor? Manda para ela essa live para ela ver também. Eu vou deixar salva, tá? E também eu vou pedir para que você que não está no nosso grupo, que é o Conexão ROF, é um grupo gratuito que eu tô ali ajudando vocês, tirando dúvidas de intercorrência, de posicionamento, marketing. Eu vou estar ali conversando com vocês, tá? E vocês podem mandar as dúvidas de vocês lá. Entre no meu direct e escreva a conexão lá que eu vou te adicionar no grupo, tá bom? É só para profissionais da ROF, tá? É isso então, meninas. Tivemos algumas perguntinhas aí, eu vou responder. E qual dica você daria para quem quer iniciar na ROF de forma assertiva? Então, isso é o ponto que eu comentei aqui um pouquinho antes, que é sobre a gente ter direção e clareza, para a gente saber aonde a gente quer chegar. Essa é a primeira, gente. Eu acho que é para tudo na nossa vida, tá bom? Seja no nosso relacionamento, seja na criação dos nossos filhos, né? Eu tô com uma bebezinha aqui na minha barriga. Mas eu acho que a primeira coisa que a gente precisa ter em mente é aonde a gente quer chegar. A partir disso, a gente vai traçar os passos para que a gente possa chegar lá. Hoje, como você se vê daqui 3 anos, daqui 5 anos? Escreva no papel, né? E a partir daí você vai seguir esses passos para poder chegar lá, tá? E eu tô aqui para ajudar vocês, tá bom? Muito obrigada por estarem aqui na live. Eu tô muito feliz de começar as lives com vocês. Eu gostei muito que vocês super comentaram aqui, muita gente entrou. E eu vou deixar salvo, encaminha para as amigas de vocês. E quem não tá no grupo da conexão, lá no Drive. No direct, comente conexão lá que eu vou te adicionar, tá bom? Um beijo e boa noite para vocês. Obrigada, Thay. Mandou parabenização pela bebezinha. Muito obrigada.